Força, e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo. E ora bem pessoal, está-vos aqui um vídeo basicamente a falar sobre o Maranhão, para nós literalmente conhecermos melhor o Maranhão. Isto foi basicamente uma parte do país, né? já que vimos aquela parte do sul, que seria o Rio Grande do Sul, eu decidi ir para norte e irmos então visitar o Maranhão, que é bastante grande. Eu já estive a pesquisar um pouco sobre isso. E quase, olha, praticamente o Maranhão é quase Portugal inteiro. Só para vocês terem noção, tem 7 milhões de habitantes e tipo, Portugal tem tipo 10 milhões, se não me engano. Então, olha, não é muita diferença. Tipo, só o Maranhão é Portugal. E também tem a destacar que dizem que São Luís, né, no Maranhão, é uma das cidades mais portuguesas, portuguesas do Brasil, que tem muitas coisas parecidas, até as próprias construções, certas coisas em tijolo, e não sei o que, etc, que são bastante parecidas, né, e com bastante cultura de portuguesa. Espero que vocês realmente gostem. Vamos ver então um vídeo que se chama 30 curiosidades sobre o Maranhão, que parece bem interessante, e depois também vamos ver o documentário São Luís do Maranhão, que eu espero que realmente vocês gostem. Vai ser mais ou menos cerca de 40 a 50 minutos, os dois vídeos em conjunto. Espero que vocês realmente gostem, espero que realmente também o documentário seja bom. Não se esqueçam, deixem o vosso like antes de começarmos o vídeo. Subscrevam-se aqui em baixo no canal, a dizer subscrever, lá no botãozinho de subscrever. Carreguem lá para serem subscritos aqui do Sparky. E é isso, partilhem o vídeo, ok? Pessoal que é do Maranhão, quero-vos todos a ver aí nos comentários, a comentar. Quem é do Maranhão, deixa o comentário, deixa o like, vamos embora. Ok, este vídeo aqui em questão é então os 30 curiosidades sobre o Maranhão. É um vídeo até bastante interessante, eu acho que é do canal das curiosidades, ok? Para quem não sabe, canal das curiosidades no YouTube. Muito obrigado por terem feito o vídeo. Vamos nessa! Com quase 332 mil km², o estado do Maranhão é o 8º maior estado brasileiro e o 11º mais populoso, com um pouco mais de 7 milhões de habitantes. Sua capital é São Luís e é a 15ª maior cidade do país, com 1,1 milhão de pessoas. Essa foi a única capital brasileira a ser fundada por franceses no ano de 1612. Entretanto, alguns anos depois, os portugueses os expulsaram. Logo em seguida vieram os holandeses e os portugueses depois também. Por isso é que o pessoal brasileiro tem tanto ódio aos portugueses, caralho. Expulsaram os franceses e os brasileiros, pá. Também colocaram eles para correr. O nome do estado veio da palavra tupi Maranhão, que significa mar que corre. Maranhão, mar grande, mar que corre. Pois nunca tinha pensado sequer nisso, né? Maranhão, Maragrão, Maranhão. Pois, exato, ok. Na verdade, era o nome com o qual era tratado o rio Amazonas e todas as suas imediações bem no início da colonização, até mais ou menos os anos 1700. Lembrando que esse ainda é o nome com o qual o rio Amazonas nasce no Peru. O estado é dividido em 5 regiões e possui ao todo 217 municípios. As maiores cidades além da capital são Imperatriz, São José do Ribamar, Timon, Caxias, Codó, Poço Lumiar e Açailândia. A origem do nome da capital se deu pelo fato de que, quando os franceses chegaram no local, construíram o Forte Saint-Louis. Nome esse em homenagem ao rei da França, Luís XIV. Com a expulsão dos franceses, o nome foi mantido, mas acabou sendo aportuguesado, se transformando. São Luís de São Luís. Ok, já percebi. Então a grande cidade foi em memória, basicamente, a um dos reis. Basicamente em uma homenagem ao São Luís da França. Entendi. Olha, isto é São Luís. Olha, se o pessoal não soubesse, se calhar o pessoal do Maranhão que nem sabia disso. Estejam atentos a este vídeo. Formando em São Luís. O forte foi demolido nos anos 1700 e no local foi construído o Palácio dos Leões, que hoje é a sede do governo do estado. Com 640 quilômetros de extensão, o litoral do estado é o segundo maior do Brasil, atrás somente do da Bahia. Além disso, detém o maior número de ilhas litorâneas, inclusive sua capital está localizada em uma ilha, e junto com... Tem muitas ilhas, então, Oceano Atlântico, Cidade de São Luís, Baía de São Marcos, Raposa, Passo do Lumiar, São José, Baía de São José. Vitória e Florianópolis são as únicas capitais brasileiras a estarem localizadas em ilhas. Possui a maior variação de maré do país e uma das maiores do mundo. Na Baía de São Marcos, por exemplo, o nível do mar pode variar em até 8 metros em certas épocas do ano, e o recuo das águas é imenso.
Seus Sobe e biomas desce. predominantes são Cerrado e Amazônia, apresentando alguns requisitos de Caatinga no leste, mas na verdade, a maioria do estado está coberta por imensas regiões de zona de transição, já que é área de encontro entre Amazônia, Caatinga e Cerrado. Infelizmente, mais de 80% da cobertura da floresta amazônica no estado foi devastada e o pouco que restou está seriamente ameaçado. Uma das características do estado é a Mata dos Cocais, localizada na zona de transição Mata dos Cocais, faço estação entre a Amazônia, Caatinga, Babaçu, Carnaúba, Oititi, Biriti, Coatim, Cerrado. entre a zona úmida amazônica e o semiárido. Essa é a região com a maior concentração de plantas oleaginosas do mundo. Os produtos extraídos das árvores de babaçu e carnaúba são bastante usados na indústria farmacêutica, de cosméticos, alimentícia e muitas outras. O município de Timon possui uma característica única. É o único município brasileiro a fazer parte da região metropolitana de outro estado, nesse caso, a de Teresina, capital do Piauí. Isso é pelo fato de que as duas cidades são separadas somente pelo rio Parnaíba. De acordo com o IBGE, o seu PIB é o 17º maior do Brasil, com 89 bilhões de reais. Os maiores setores do estado são de serviço, agropecuária e indústria. Além disso, o da pesca também é um setor bastante importante. Infelizmente, o Maranhão é considerado o estado mais pobre do Brasil. Seu IDH é o segundo pior, atrás somente de Alagoas. Além disso, possui a menor expectativa de vida do país. O maranhense vive em média 71 anos. Só para comparar, no estado de Santa Catarina, a expectativa de vida média é de 79 anos. Então, mas como é que foi feito este... Como é que foi feito este teste? Porque é que no Maranhão, tipo, tecnicamente tem uma probabilidade de vida menor do que se calhar em Santa Catarina ou São Paulo, ou tipo assim. Por se calhar não ter tantas condições, ter tantos empregos, ter tanta coisa. Também eles disseram também que o país em si também é mais a nível de dinheiro, não é, é mais pobre, não é? É no estado onde está uma das duas bases de lançamentos espaciais do Brasil, a base de Alcântara. A outra é a Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Essa base é bastante importante por estar bem próxima ao Equador terrestre. É um dos melhores locais para o lançamento de foguetes, isso porque reduz o consumo de combustível. Por lá, um dos locais mais belos a se visitar é a região do Parque Nacional da Chapada das Mesas, localizada no sul do estado. Uma área completamente encantadora, onde você pode encontrar paredões, cânions, cachoeiras e mais de 400 nascentes com águas cristalinas. A principal cidade da região é Carolina. A segunda maior cidade do estado é Imperatriz, que recebeu esse nome em homenagem à esposa de Dom Pedro II, a Imperatriz Teresa Cristina. É a mais importante cidade do interior do estado, sendo um polo turístico, financeiro e cultural. Além disso, a cidade também é banhada pelo rio Tocantins. E sobre Imperatriz, eu espero lá que o problema do bolo Desde as 6 da manhã na fila, o prefeito faz uma sem-vergonhice dessas. já tenha sido resolvido. No estado, há mais de 5 mil nova-iorquinos, mas não são nova-iorquinos lá dos Estados Unidos, mas são nova-iorquinos de Nova York do Maranhão. Tem até a ilha de Manhattan. Caralho, tem Nova York. Caralho, tem Nova York no Maranhão. Só que em vez de ser Nova York com Y, é Nova York, tipo em português. A cidade recebeu esse nome graças a um engenheiro americano que foi trabalhar na região em 1870. Com isso, ele fundou uma vila que posteriormente se tornou cidade, vindo a batizá-la de Nova York em homenagem à sua terra natal. Na verdade, a Nova York original foi destruída 3 vezes. Na última, na década de 60, foi inundada pelas águas de uma represa construída no rio Parnaíba. E hoje, a cidade está em um novo lugar. Então essa, na verdade, é a nova Nova York. A bebida maranhense mais conhecida do Brasil é o Guaraná Jesus, vendido em pouquíssimos lugares do Pois é, Guaraná Jesus. Pois, o Guaraná Jesus, como dá para ver aqui, é cor-de-rosa, mano. Tipo, já não é bem como o Guaraná, aquele Guaraná que nós bebemos, né? Será que este Guaraná é melhor do que o outro Guaraná? Algum de vocês, por acaso, sabe disso? Digam aí nos comentários. Tipo, qual é que é o sabor, basicamente, do Guaraná Jesus? Eu já bebi o Guaraná normal, mas esse Guaraná foi inventado pelo farmacêutico Jesus Norberto Gomes em São Luís no ano de 1927. A sua gastronomia foi influenciada por africanos, portugueses, franceses, índios e árabes. Os pratos mais famosos da culinária maranhense são o arroz de cuchá e a torta de camarão ou de caranguejo. A festa e dança folclórica mais popular do estado é o Bumba Meu Boi. A dança surgiu no século XVIII como uma forma crítica à situação social dos negros e índios. Nos anos 1860, essa dança foi considerada crime. As festas juninas por acaso, tipo, é engraçado, né? Porque essa cena do Bumba dos Bois, tipo, até parece uma cena que nós temos aqui em Portugal,
que é Dança dos Cus, em que basicamente são umas marionetas, umas cenas gigantes, em que as pessoas tipo andam assim com aquelas cenas já. E aqui parece a mesma coisa, em que as pessoas andam tipo com aquela cena lá em cima. Por isso é que é engraçado saber tipo estas culturas e estas coisas tipo meio parecidas e iguais, parecidas, entre o Brasil e Portugal. Por acaso é bem engraçado e no fundo devia haver até mais, tanto eu como outros, se calhar, criadores de conteúdo portugueses, fazendo se calhar mais vídeos a explicar mais sobre Portugal, para o pessoal brasileiro, né, e pessoal estrangeiro ver também as culturas diferentes que existem fora do Brasil, não é? Considerada crime. As festas juninas por lá são incrivelmente diversas. Além do forró e das quadrilhas, também há inúmeras outras danças, como o bumba meu boi, o tambor de crioula, o tambor de mina, dança portuguesa e muitas outras. Sua capital é conhecida. Dança do crioulo. Tipo, dança do crioulo. É tipo, o crioulo é tipo a língua da África, né? Etc. Nós tipo temos até alguns artistas aqui de Portugal que eles fazem músicas em crioulo. Tambor de crioula, tambor de mina, dança portuguesa e muitas outras. Sua capital é conhecida como a capital dos azulejos, isso pelo fato dos azulejos portugueses cobrirem a fachada dos casarões do centro histórico de São Luís. É, mano, tipo, aqui em Portugal realmente temos muito essa cena, dessa cultura de que basicamente azulejos, mano, azulejos por todo lado, tipo, mesmo às vezes até fazem, tipo, num azulejo, basicamente frases, isso é muito típico, né? Se vocês forem a uma casa portuguesa, tipo, tem lá um fucking azulejo, até a minha mãe tem aqui em casa, com uma frase, basicamente, a dizer alguma coisa, tipo, é bem engraçado, assim, a cena dos azulejos. A cidade preserva o maior aglomerado urbano de azulejos do século 18 e 19 de toda a América Latina. Além disso, a cidade também é conhecida como a capital brasileira do reggae. Um dos pontos mais extraordinários do estado é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, com 1.550 km², tão grande que a cidade de São Paulo caberia inteiramente dentro. Caralho, mano. Isto é impressionante, né? Tipo, esta cena, eu por acaso sou por causa de um follower meu, né? De um amigo meu que é aí do Maranhão. Pá, mas isto é impressionante, né? Tipo, a ver estas cenas e como é que é impressionante, tipo, estas cenas, tipo, naturais, né? Os vulcões, estas cenas, o mar e tudo isso, tudo que é natural, basicamente, do nosso planeta, do nosso mundo. É impressionante, mano, a paisagem, a cena. Neste caso é os lençóis maranhenses, mano. É como é que é possível, tipo, no meio da areia, basicamente há umas águas, tipo, fosca-se, mano. Na época das cheias, mais de 36 mil lagoas se formam, o deixando com uma paisagem única. Tão únicas e extraordinárias que algumas cenas de Os Vingadores Guerra Infinita foram gravadas nele. Outro ponto que deve ser visitado nas imediações do parque é Atins. Essa que é considerada a nova Jericoacoara. O vilarejo é localizado entre um rio, as dunas e o mar, o que dá uma paisagem exuberante. Outros locais do estado que também merecem ser visitados é o Delta do Parnaíba e o Delta das Américas, com os incríveis guarais vermelhos. Em sua bandeira, as listras simbolizam... Isto aqui, o quê? Guarais vermelhas? Deixa cá ver. Parece aquelas aves, tipo, pois realmente vermelhas. Elas normalmente acho que são brancas, não é? Deve ser uma ave e deve ser uma espécie que é realmente típica e só mesmo, se calhar, aí no Brasil, nessa região é cá. Em sua bandeira, as listras simbolizam a fusão étnica que originou o povo brasileiro. A cor vermelha representa os índios, a cor branca representa os brancos e a cor preta representa os negros. No canto superior esquerdo, o azul representa o céu maranhense, já a estrela simboliza o estado do Maranhão na bandeira do Brasil. Por lá, zangado é invocado, sem graça é ralado, fome é brocado. Alguém que gosta de causar é esparroso, vai é kill, espanto é éguas, achar legal é achar invocado. Gente convencida é gabola, entre muitas outras expressões. Algumas personalidades famosas do estado são Alcione Zé Cabaleiro, Solange Couto, Rômulo Estrela e Pablo Vittar. E dessa vez Pablo Vittar do Almarinho, parcel de Manuel Luiz. Essa que é a maior formação de coral da América do Sul. Essa área de corais submersos com águas perigosas é o segundo maior cemitério de navios naufragados do mundo, só perde para o Triângulo das Bermudas. Se você for na ilha de São Luís, não deixe de conhecer São José do Ribamar, um dos mais importantes centros religiosos do estado. Lá você pode encontrar uma estátua de 17,5 metros bem próxima à orla. E para finalizar, um dos comerciais brasileiros mais famosos é de lá, o da Pão Unificadora Alfa, pão fresquinho a toda hora, chega a manteiga derrete. Bom, brincadeiras à parte, isso foi o que eu consegui explicar do Maranhão. Olha, grande vídeo, está muito bem explicado, muito porreiro mesmo. Olha, se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver mais vídeos aqui do canal em questão, eu vou estar aí a dizer, é o canal das curiosidades, com 140 mil inscritos, muito porreiro, aqui do Ramon Fiz.
Já sabem, tem o link e é isso tudo na descrição. Vamos então agora ver o documentário de São Luís do Maranhão, que foi basicamente feito por o Ângelo Rosa. Ok, está aqui, vídeo documentário com 1000 e poucos subscritores. Muito obrigado aí pelo vídeo. Espero que seja realmente bom e bem explicado. Tem 35 minutos, vamos estar a ler, fala algumas curiosidades, blá, 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 tipo, mas fala, claro, obviamente, mais sobre o Maranhão, no caso de São Luís, né, de São Luís, por causa do coisa, e lá está, tipo, parece interessante realmente a maior parte das coisas, e gosto de ver destes comentários e tudo isso, portanto, vamos buscar as pipocas e aproveito, vamos embora. Maranhão, 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 Maranhão. Que porra. Fundada para ser a capital da França equinocial, foi chamada de Manchester do Norte e de Atenas brasileira. É conhecida como a cidade dos azulejos, como a Ilha do Amor, e tem em suas conquistas o título de Patrimônio da Humanidade. São Luís do Maranhão. Disputada por franceses, holandeses e portugueses, São Luís nasceu como uma cidade fortificada. Um porto seguro e abrigado para as rotas de consolidação e da posse colonial das regiões recém-descobertas no litoral norte brasileiro. O seu nome foi tomado de um rei, Luís XIII, um santo. O traçado de suas ruas, becos e ladeiras foi projetado segundo normas e leis renascentistas medievais. A sua arquitetura foi inspirada ao gosto e à beleza do conjunto e detalhes históricos coloniais. A história em São Luís tem início um pouco antes do descobrimento do Brasil. Em meados do século XV, piratas nórdicos, genoveses, franceses, holandeses e portugueses já frequentavam as costas da ilha, fazendo escambo regular com os índios da região. Vinham em busca das drogas do sertão, raízes, folhas, cascas e especiarias extraídas da mata, utilizadas como remédios e que ajudavam a conservar e temperar os alimentos. Caralho, mano, como é que põe o... Eram produtos de alto apreço e de grande procura na Europa, comercializados. Como é que basicamente põem, tipo... Olha, agora fiquei a pensar sobre isso, mano. Como é que eles põem basicamente os... Como é que eles põem isto lá dentro desta garrafa? Ah, eles têm se calhar aqui uma cena, né? Um selo ou qualquer coisa. Eles devem tipo cortar a garrafa e metem lá o caranguejo, né? Ou o que isto seja. Depois voltam a selar a cena. É uma coisa mesmo típica de lá, não é? Tipo, olha, nunca vi, acho que tipo um vinho ou alguma coisa ou assim. Algum de vocês sabe sobre isso? Comentem aqui nos comentários. Olha, isto é bem engraçado mesmo. Em busca das drogas do sertão, raízes, folhas, cascas e especiarias extraídas da mata, nós no passado utilizadas como porrada, remédios, né? E que ajudavam a conservar e temperar os alimentos. Eram produtos de alto apreço e de grande procura na Europa, comercializados ainda hoje. A fundação oficial da cidade se deu em 8 de setembro de 1612, quando o francês Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, por aqui aportou. O sítio escolhido coincide com o centro administrativo da cidade, onde se situam hoje as sedes dos governos estadual e municipal, o Palácio Episcopal e o Tribunal de Justiça. Nesta colina, cercada por 2 rios profundos, o Anil e o Bacanga, estrategicamente os franceses procuravam um lugar defensável.
Para esses primeiros colonizadores, a ilha se mostrava ideal para a fundação de uma ambicionada colônia, de uma segura rota marítima para a Europa. Uma França equinocial Roubar o seria ouro. iniciada em uma ilha paradisíaca, com extensas faixas de praias e dunas, farta vegetação e recortada por inúmeros rios e igarapés, o que garantia abundância de água e provisão de alimentos. O sonho francês teve fim 3 anos após a ocupação, quando os portugueses avançaram sobre o forte e conquistaram Mano, a isto é ilha. bué português, né? Tipo, a ver a ver azulejos e depois meterem tipo as letras. Não sei se existe isso também, meio que existe também nas outras partes do Brasil, etc. Mas isto é bué português, mano. Tipo, a ver. Mano, é o que eu digo, mano. O português diz assim, vai, vamos pôr tijolos em tudo o que é sítio, mano. Nos monumentos, nas casas, em tudo, mano. Tipo, tijolo, mano, é uma grande indústria, mano. É sempre para produzir tijolo, mano. Em 1641, São Azulejo. Luís foi invadida pelos holandeses, que por aqui ficaram durante mais 3 anos. Pois é, pá, também eu Em vou na Holanda. 1644, após batalhas e vitórias, Portugal garantiu definitivamente a posse da cidade. Ah, já foste, Brasil. Estima-se que, no fim do século XVII, tenha surgido o primeiro plano urbanístico de São Luís, elaborado ao molde das ordens filipinas, adotado na América Espanhola. Iniciada como uma fortaleza, a nova cidade ultrapassou a muralha e se espraiou pelo território. A predominância da ocupação militar inicial foi sendo diluída pela incorporação de outros usos civis e religiosos. Projetada pelo engenheiro militar português Francisco Frias de Mesquita, São Luís foi idealizada em traços regulares, o que ainda hoje se faz presente na forma da cidade. Nem muita gente às vezes pensa que, imagina, pensam que eu sou português ao máximo, mas eu tipo, né, eu nasci na Suíça, né, para quem não sabe, e então a maior parte da minha infância e de muita coisa mesmo foi simplesmente lá na Suíça. Eu não sei assim tanto sobre a história, sobre os reis e várias coisas, quer dizer, eu aprendi isto, né, quando cheguei depois aqui a Portugal, quando eu iniciei o meu 7º ano, mas eu não conheço assim tanto sobre a história de Portugal, sobre os reis, sobre tanta coisa. Tipo, se me disserem assim, olha, Sparky, qual é que é esse gajo? Tipo, conheces? Tipo, não conheço. Estão a ver? Tipo, mas realmente sim, tipo... A São Luís da época Brasil e mostra Portugal tem muita a coisa grande relacionada. influência renascentista em sua malha reticulada, ruas retas, quarteirões quadrados e lotes uniformes, sempre mantendo uma relação muito estreita com o mar. O planejamento de São Luís não dispensou sua preocupação com novas invasões. A atual Ponta da Areia se configurou em uma estratégica localização para a defesa e proteção da cidade. Desde o século XVII, quando foi construído o Forte de Santo Antônio da Barra e o Fortim de São Marcos, no fim do século XVIII. Santo Antônio da Barra. Por acaso é bem engraçado, tipo, vermos isso, porque aqui em Portugal, em Aveiro, que é uma cidade perto do mar e muito turística também por causa das praias, também tem o Farol da Barra, ou a Praia da Barra. E é bem engraçado, tipo, ver isso. Tipo, também realmente existem nomes parecidos em Portugal, como Brasil, e várias outras coisas são parecidas e tem influência dos portugueses e tudo isso. É bem engraçado isso, né? Tipo, toda a gente às vezes pensa, tipo, ah não, Brasil é um país e Portugal é um outro país, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é engraçado saber essas diferençazinhas, essas coisinhas, estes detalhes. Coladas umas às outras e alinhadas às ruas, as suas edificações formam verdadeiras muralhas internas ao inimigo. Estreitos becos de acesso ao mar, facilmente defensáveis, constituem armadilhas letais aos invasores. Frente às ameaças de além-mar, São Luís se tornou uma cidade compacta.
O período de maior urbanização da cidade se deu no fim do século XVIII, estimulado pelas exportações de algodão e açúcar e sob influência do estilo pombalino, do Marquês de Pombal, inspirada Algodão e na açúcar. reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isso foi. Todos os portugueses e toda a gente que aprende sobre a história, houve um terremoto, né? Houve aquele terremoto que houve lá em Lisboa e destruiu a maior parte da cidade, né? Eu não sei muito bem sobre isso, mas sim, sei sobre A isso. dependência econômica e política a Lisboa submetia São Luís ao modelo português. Surgiu, nesse período, o bairro da Praia Grande, na primeira região portuária da cidade, o que estabeleceu o início do desenvolvimento comercial da região, com a construção de aterros, pavimentação de ruas e do cais da Sagração. A Praia Grande era o coração comercial da cidade e da província, com armazéns, lojas e residências dos grandes comerciantes portugueses que exportavam algodão e importavam tudo o que a Europa produzia. Deixa eu subir pra ti, Isaac! Papagaio, a pipa. Nas inúmeras construções no que hoje é reconhecido como o maior conjunto de arquitetura urbana civil de origem portuguesa da América Latina, pode-se deparar em São Luís com réplicas facilmente encontradas em Lisboa e na cidade do Porto. O ritmo das janelas, os balcões trabalhados em serralheria, as portas com bandeiras de ferro e a forte presença de azulejos identificam os valores patrimoniais do acervo da arquitetura tradicional lusitana. É assim, eu não fui assim tantas vezes a Lisboa, né? Mas realmente é verdade isto, né? Porque realmente tanto Lisboa como Porto e muitas outras cidades também aqui de Portugal realmente usam bastante azulejo e estas varandas assim deste género, exatamente, mano, tipo, bem engraçado, mano, como é que eles foram fazer, né? Eles vieram com as ideias, lá os portugueses vieram com as ideias dele e tudo isso. Não, vamos fazer aqui uma cidade bem parecida aqui, com as ideias e com as construções e com os designs todos mais ou menos parecidos. E olha só, né? Ou seja, quem for lá a São Luís ou Maranhão e para o português no caso, tipo, vai-se achar quase em casa, né? Porque a maior parte dos edifícios e as coisas são tipo parecidas, realmente. Arquitetura tradicional lusitana. Encimando os casarões, os mirantes surgiram como uma característica própria às condições climáticas da ilha, quentes e úmidas, sujeitas a chuvas muito fortes. Nas fachadas sem azulejo, o colorido natural dos tons fortes e quentes, com predominância do ocre, amarelo, vermelho, das portas e dos telhados de barro, torna-se uma mistura provocante. Um colorido exuberante e que produz uma policromia atraente na vista aérea da cidade. São Luís possui um conjunto arquitetônico e urbanístico com mais de 5.000 imóveis históricos, com destaque para a arquitetura colonial. 5.000 imóveis históricos, com destaque para a arquitetura colonial. Esse conjunto acha-se assentado em um sítio de 220 hectares, com um traçado de 350 anos quase inalterado. O traçado urbano no qual está inserida essa arquitetura foi reconhecido e a cidade ganhou um novo status, uma nova identidade, que vem sendo defendida e preservada. São Luís, cidade colonial. A manutenção desse traçado foi um dos fatores preponderantes para que São Luís recebesse, em 1997, o título de Cidade Patrimônio da Humanidade. São Luís entrou para a história do descobrimento do Brasil como a única capital que não foi fundada por portugueses, mas, curiosamente, se transformou na capital mais lusitana do Brasil. Lusitana.
Somada a esse conjunto, a industrialização têxtil, adotada no fim do século XIX, trouxe novas repercussões ao contexto urbano da cidade, ampliando a área de ruas pavimentadas e proporcionando o embelezamento de praças e construções ao gosto clássico. Na virada do século, a representação da cidade colonial passou a conviver com as de Manchester do Norte, refletindo os investimentos da elite econômica em face da inviabilidade agroexportadora das sucessivas leis abolicionistas. A São Luís republicana tentou se fazer industrial, investindo em fábricas e infraestrutura urbana. O Parque Fabril instalado na cidade, que havia feito do Maranhão o segundo estado mais industrializado do país, não teria resistido ao endividamento. Hoje, a maioria de suas fábricas pode ser encontrada em estado de ruínas ou transformadas em escolas e centros de venda de artesanato. Ah. Ok. Uma cidade em uma ilha. Uma ilha que apresenta uma paisagem cultural composta de elementos naturais e de costumes trazidos por levas de imigrantes que por aqui aportaram. Valores miscigenados por brancos europeus, negros africanos, árabes e gentios da terra, traduzidos pela beleza artesã, pela rica culinária e pelas manifestações folclóricas e literárias. Uma harmoniosa herança cultural, legados de uma geração de intelectuais em que se destacaram românticos poetas, humanistas, escritores, filólogos, historiadores e jornalistas. Os moços. Homens de letras e pensamentos que contribuíram para o culto de uma sociedade instruída e que renderam a São Luís mais um cognome, Atenas Brasileira. O ateniense, São Luís do Maranhão. Neste ponto, outrora isolado da costa nordeste brasileira, a 2 graus da linha do Equador, um povo extraordinário se desenvolveu e se tornou único. Crenças religiosas encontraram sua expressão na música, na dança, na arte e nos rituais criados para agradar a deuses e aplacar os demônios do reino espiritual. Está porreiro, está bem explicado, tem boa voz, está porreiro. Tem as pausas certas. Em São Luís, as igrejas e monumentos religiosos são notáveis por seus aspectos construtivos e por sua ornamentação. Suas edificações datam e guardam passagens históricas do início da colonização. A Igreja do Desterro... Por acaso é bem engraçado, porque nós também a nível de igrejas, nós temos igrejas, né, para quem quiser vir cá visitar Portugal, para os brasileiros, que às vezes muitos brasileiros dizem mais, eu adorava ir ao Portugal, não sei o quê. A nível de igrejas são magníficas, mano, tipo assim com estas cenas assim no teto, tipo incríveis, com bustos e cenas, etc, tudo com ouro, etc, são lindíssimas mesmo, para quem é religioso e para quem gostar. Para visitar, para tirar umas fotos, etc, mano, é lindíssimo mesmo, tipo, está recomendado vocês virem cá a Portugal. Início da colonização. A Igreja do Desterro, o primeiro templo construído na província, ficou marcada pela invasão dos holandeses, que a profanaram, saquearam e demoliram. Construída pelos jesuítas, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória foi erigida em homenagem à vitória dos portugueses contra os franceses na Batalha de Guaxenduba. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo serviu de abrigo aos portugueses durante a campanha contra os holandeses. Na Igreja de São João Batista, repousam os restos mortais de Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira. Tipo, por acaso é bem engraçado, né? Tipo, nós vermos, tipo, imaginamos algo deste género, tipo assim, né? Uma coisa atual, uma cena, tipo, uma igreja com bancos e cenas lá dentro, tipo, mesmo até aqui a parte exterior, né? Quando nós vimos, tipo, isto assim, certo? Mas, tipo, há uns muito bons anos atrás, não é?
tipo, isto não era nada assim, nem tinha relva, nem tinha uma fonte, nem nada disso, até, percebem? Tipo, nós realmente, se nós formos bem a pensar, tipo, aconteceu de tudo e mais alguma coisa, mano. Eu estou a imaginar, tipo, tudo sem estrada, sem carros, sem nada, sem iluminação, simplesmente é quase praticamente uma floresta. Simplesmente faziam estes batimentos super grandes, ou já existiam do passado também, quando eles chegaram, os holandeses, os portugueses, os franceses, né, quando andaram à guerra e tudo isso, etc., com os barcos de um lado para o outro, a ir buscar, a ir roubar o ouro, a ir roubar não sei o quê, a ir roubar as passarias, e depois já andavam todos à porrada uns com os outros, né? Isto já não é no nosso tempo de certeza, de todos nós estamos a ver este vídeo e estamos vivos. E é bem engraçado, né? Bem interessante vermos que na altura era tipo uma diferença e o pessoal tipo pegava nos barcos, fazia exportação, tipo vendia, não sei o quê, etc, roubava, blá, 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 tipo, e ao que chegámos em que depois conseguimos estabilizar, começámos a fazer a construção das cidades, monumentos e tudo isso, etc, e basicamente sim, começaram-se a fazer empresas e etc, em que basicamente atualmente as pessoas trabalham para ganhar o seu dinheiro e tudo funciona à base do dinheiro, né? E cada um, no fundo, cada país tem o seu dinheiro também, né? Então, ou seja, aqui na Europa não é bem a mesma coisa, né? Porque temos todos na União Europeia, temos o euro, né? Mas realmente é bem engraçado, tipo, ver esta diferença, tipo, brutal mesmo, de gerações, de muitos anos mesmo. Eu não queria, se calhar, comparar o Acre, mas realmente, tipo, é talvez dessa época, mano, quase dos dinossauros, né? Tipo, não havia praticamente nada, tudo aí à porrada e à conquista e... Meu Deus, mano, é impressionante saber, tipo, a história brutal que no fundo havia no passado. Estão a ver? Dos nossos antepassados. Da Inconfidência Mineira. 1600, né? Tipo, no púlpito da igreja de Santo Antônio, o padre Antônio Vieira pregava os seus sermões. Aqui, no convento dos padres franciscanos, foram realizadas as reuniões da Revolta de Bequimão, o primeiro movimento de emancipação do Brasil. O convento também ficou conhecido pelo processo movido pelos padres contra as formigas que saqueavam a despensa e ameaçavam a segurança da edificação. Não menos notável é o Convento das Mercês, antigo mosteiro da Ordem dos Mercedários, inaugurado pelo próprio padre Antônio Vieira quando do seu exílio no Maranhão. Porém, a despeito dos cuidados dos jesuítas, capuchinhos, carmelitas, franciscanos e mercedários, a fé do negro escravo se difundiu por toda a ilha. Nos terreiros de Cura, Pagelança, Mata e Tericó, escravos e gentios da terra se uniram em reverência aos seus deuses. Caboclos e encantados originados das matas. Então também é engraçado ver tipo isto, né? Ou seja, tipo, aqui em Portugal existe a cena do folclore, que é bem parecido, né? Com este tipo de roupas, tanto as mulheres, os homens já é diferente, mas é bem também parecido, né? O folclore, se vocês quiserem pesquisar, folclore português, é bem parecido umas coisas com as outras e tipo, lá está, mano, tipo, o pessoal... Nós não podemos dizer que só somos, imaginamos, um povo num certo país, tipo, nós estamos literalmente todos misturados, tipo, no mundo todo. Tipo, se formos a ver, é uma mistura literalmente de culturas, de pessoas, de religiões, de tipo, tudo mesmo. De tudo e mais alguma coisa, né? E ainda por cima, hoje, cada vez mais é possível, tipo, isso, né? Porque cada vez mais uma pessoa pode, tipo, sei lá, um português pode casar com uma japonesa do Japão. Como um brasileiro pode casar com uma mulher da Alemanha. Como muitas outras coisas, tipo, e cada vez mais eu também fico um certo, né, com estas novas coisas, né, com estas novas experiências que a NASA e estas novas empresas, as outras empresas também pronto, das cenas espaciais, né, tipo, estão a querer levar mais para Marte. Eu até acredito mesmo que vai chegar mesmo a um ponto em que pode ser possível, imaginarmos uma pessoa da Terra, né? Uma pessoa da Terra, isso é quase mind blown, mas é possível, eu acho que vai ser possível. Uma pessoa, imaginamos a Terra, conhecer uma pessoa que seja de Marte, porque é só as coisas meio avançarem lá em Marte e tudo isso, etc. Se isso for possível, né? Tipo,
E eu acho que isso vai ser possível. É só eles começarem a explorar melhor o planeta em si. Mas não tem nada a ver com São Luís nem com Maranhão, desculpem lá, mas olha, é a minha opinião. E realmente pode ser possível. Porque cada vez mais o ser humano e o nosso cérebro e tudo isso, e as empresas, tudo isso está tudo muito mais tecnológico. Estamos cada vez mais a um passo além. Né? Não sei se vocês concordam com isso, mas realmente é a realidade. Tipo, é impressionante, né? Tipo, já há pouco ou nada existe, sei lá, um brasileiro a casar com um brasileiro, percebem? Tipo, sim, claro que existe, mas cada vez mais há esta mistura de culturas, de pessoas, de raças, de cores, de pele, tudo e mais alguma coisa. E mesmo gays, lésbicas, tudo, cada vez mais tudo se mistura e ainda bem, né? A ver esta cena de liberdade em que toda a gente pode fazer, né? E é bom, é interessante realmente haver diferenças culturais. Gentios da terra se uniram em reverência aos seus deuses. Caboclos e encantados originados das matas somaram-se a entidades reais portuguesas, francesas, turcas e de famílias da longínqua África-mãe. Tornaram-se os donos do lugar, sincretizados e festejados muitas das vezes em conjunto com os santos católicos. São Luís é o único lugar em todo o Brasil onde se podem encontrar as casas das minas que reúnem a tradição dos voduns da família real do Benin, originados do vale africano do Daomé. Nessas casas, toques de tambores cultuam tanto os voduns e orixás africanos quanto os caboclos surgidos nos terreiros brasileiros. São festas e cerimônias que duram noites e dias inteiros, em alguns casos atreladas ao calendário cristão. Nelas, as entidades são organizadas em nações e famílias. Os voduns são as entidades da encantaria africana, as mais antigas e prestigiadas. Os gentios são os encantados da nobreza europeia, geralmente cristãos associados a orixás e a santos católicos. Os caboclos são as entidades associadas aos mares, aos rios e às matas. Eu acho que deve ser mesmo da dança, que é assim. Eu estou muito confuso, olha, tipo. Nos rituais da mina, não são raros os participantes que entram em transe com índios, surrupiras, botos, fulupas ou com outros encantados. O transe é um estado alterado, como a hipnose, quando os espíritos dos encantados se apossam dos médiuns, que entram em contato direto com o mundo espiritual. É genuíno, é quase sempre alcançado. Enraizados em cultos de magia antiga e estimulada por rituais de religiões místicas, ao anoitecer, não poderiam faltar a São Luís as lendas e histórias de assombrações. Uma delas profetiza o fim da ilha onde está assentada a cidade. Estou-me a arrepiar. Segundo a lenda, uma grande serpente habita um dos vários túneis que cortam seu subsolo. Misteriosos, a origem desses túneis ainda desperta controvérsias entre estudiosos e a população. Para uns, não passam de tradicionais sistemas de escoamento de águas pluviais. Para outros, seriam rotas de fuga para padres ou vias de conexão entre as suas igrejas. O certo ou duvidoso é o que o imaginário popular os considera como a morada de uma grande serpente que um dia irá afundar a ilha. Cara.
Caralho. Pois, no fundo é engraçado saber sobre estas coisas, porque realmente, tipo, no passado, né, se nós formos bem analisar, realmente havia muitas histórias loucas e magias negras e... se nós formos mesmo a ver ao passado mesmo, aos deuses gregos e tudo isso, etc, né? Havia uma carrada de coisas que no fundo nem se sabe muito bem sobre isso, né? Tipo, era meio louco e às vezes passam de tradições ou passam de boatos, às vezes nem sabe muito bem se é realmente é verdade ou não. Mas o que eu ia comentar é que realmente existia muito destas coisas assim, né? Realmente no passado, né? Porque pronto, se nós, por exemplo, era uma maneira deles escaparem, imaginamos, se houvesse guerra ou alguma coisa, etc, tinha sempre estes túneis, em que depois estes túneis davam ligação a um outro edifício, ou tudo isso, e que podiam ser utilizados de forma estratégica em guerras e tudo isso, e para escaparem pessoas e tudo isso. Mano, ser humano, mano, é louco a cabeça, mano, é louco. O certo ou duvidoso é o que o imaginário popular os considera como a morada de uma grande serpente que um dia irá afundar a ilha. Afundar Alguns a ilha. Uma serpente contam gigante. que a tal serpente se estende em sono profundo pelas entranhas da cidade. A sua cabeça estaria sob os pés de Nossa Senhora da Vitória, no altar da Igreja da Sé. O rabo nos confins do túnel do Ribeirão. No dia em que a cabeça e o rabo se encontrarem, será o fim da ilha, que afundará no mar. Outra lenda tem origem no culto sebastianista, que ainda sobrevive no Maranhão. Sebastião, rei de Portugal, teria sumido em uma batalha travada em Marrocos contra os mouros, sem deixar herdeiros. Sempre esperado pelos súditos, o rei teria aparecido nas praias dos Lençóis Maranhenses, encantado sobre a forma de um touro divinizado como Vodum Chapanã. Chapanã, o rei, teria tido um breve romance com Iemanjá, a rainha do mar. Dessa união, nasceu a princesa Ina. Como pai zeloso, o rei teria dado à sua filha um castelo. Um castelo na praia do... É que tipo, hoje em dia, tipo, os pais, bem, filho, olha, portaste muito bem, passaste nas notas, tipo, olha, eu vou-te dar um telemóvel novo, ok? Vou-te dar um celular novo, ok? Muito bem, olha, parabéns. Tipo, ou se não, quando fores maior, tipo, eu vou dar um carro, olha, vais ficar com o nosso carro, não sei o quê. Tipo, antigamente, foda-se, vou-te dar um castelo, foda-se, olha, toma lá um castelo, cara, toma lá uma fucking mansão, toma lá um castelo, caralho. Boqueirão, antiga região de quilombos, onde hoje está sendo construída a zona portuária do Maranhão. Por conta do sacrilégio, vários acidentes e dificuldades encontrados durante a construção e operações no porto são creditados à insatisfação das entidades do lugar. Porém, a mais terrível e assombrosa história ocorre entre as ruas e os becos históricos de São Luís, em noites solitárias e não menos tenebrosas. Falam de uma velha senhora, Dona Ana Jansen, que percorre essas ruas em uma carruagem antiga, puxada por mulas sem cabeça ou por cavalos que soltam fogo pelas ventas. Caralho! Essa senhora teria sido uma dama rica e poderosa, dona de inúmeros escravos. Diz a lenda que teria sido muito má com seus escravos, que muitos deles jazem emparedados ou atirados nos poços dos vários casarões que acreditam terem pertencido a ela. Dona Ana Jansen, por seus pecados, foi condenada a vagar pela cidade até que um dia alguém se apiede de sua alma. Encantos e magias. O povo é o dono da festa, quando o sagrado e o profano se misturam. As festas juninas por aqui guardam um caráter de celebração muito particular em relação ao resto do país. A magia, a beleza plástica, o envolvimento apaixonado de quem participa diretamente dos rituais
e das representações conferem uma atmosfera quase religiosa. São João Pois pá, é olha, o vês. santo inspirador. Estão a ver, tipo, é bem engraçado, olha aqui, tipo, é mais ou menos parecido como nós, pá. Olha aqui, em que, tipo, fazem uma armação em que depois a pessoa vai lá dentro, né, daqui neste caso aqui, tipo, é bem engraçado, mano, também nós fazemos algo deste género assim, né, neste caso aqui tem a ver com um boi, com uma vaca, com um boi, ok. Era quase religiosa. São João é o santo inspirador. As festas marcam uma ecumênica influência cultural dos colonizadores e colonizados. Estão na alma da população. A grande ópera popular que se instala na ilha tem muitos sotaques. Bumba Meu Boi, tambor de crioula, cacuriá, lelê, dança do coco. Nesse painel diversificado, o Eita, vai Bumba Meu fixe, Boi mano. se distingue como composição dramática que o aproxima dos autos medievais. Tem drama, tem música, tem enredo, personagens alegóricos e diálogos. De longe, o Bumba Meu Boi é a manifestação cultural mais importante de São Luís. Bumba no meu boi, bumba no boi. Durante as apresentações, o Bumba Meu Boi conta em um animado e hilariante teatro de rua Bumba meu a boi. história quase trágica de pai Francisco e sua mulher Catirina, empregados de uma grande fazenda. Catirina, grávida e desejando comer língua de boi, induz o marido a matar Mimoso, o novilho mais querido do patrão. Sabendo do furto, o senhor ordena que vaqueiros e índios descubram toda a verdade. E assim, o autor do crime é capturado. Ai, que engraçado. Depois de muita confusão, são convocados os doutores e pajés que, através de magias, ressuscitam Mimoso. Francisco é então perdoado e os brincantes entoam cânticos de louvor com danças em volta do animal. Olê! Pois é engraçado, né? Porque, tipo, a ver com o boi é a Espanha, né? Que tem as touradas, tem os touros e tudo isso. Que é aqui o nosso vizinho, país vizinho. A variedade de ritmos ou sotaques é um dos grandes charmes do Bumba Meu Boi. No sotaque de São Luís, a base instrumental são as matracas, pedaços de madeira, e tambores de grande diâmetro, os pandeirões. Confeccionados em madeira e couro, os pandeirões são afinados a fogo, o que torna indispensáveis as tradicionais fogueiras que animam as festas. O envolvimento dos brincantes é quase religioso. Entidades espirituais e devotos do tambor de mina gostam do Bumba Meu Boi. Os cantadores de boi pedem a proteção dos encantados para o sucesso das apresentações. E a maioria dos brincantes participa do boi em cumprimento a promessas realizadas. Os ritmos do boi frequentemente estão presentes e influenciam as batidas dos tambores na mina. Ok. Pessoal, eu acho que vou ficar por aqui. Acho que maioritariamente agora, durante mais parte aqui da cena, vai falar sobre tipo as danças, nananã, etc. Mas já deu para ver um bom bocado do documentário, já deu para ver e para vocês perceberem um bocado da minha opinião e das coisas, ok? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Olha, foi muito fixe, foi muito bom. Eu gosto bastante de fazer estes vídeos, não só para, claro, vos mostrar a minha opinião e que eu gosto, mas também, eu obviamente também aprendo em saber e ter mais cultura e tudo isso, que eu adoro, tipo, epá,
Eu adoro, tipo, fora às vezes do meu tempo livre e tudo isso, tipo, às vezes gosto de ver um documentário, gosto de ver isto, gosto de ver aquilo, para saber mais, para saber... É sempre bom uma pessoa saber mais, né? Tipo, uma pessoa tem sempre algo a acrescentar na vida de outra pessoa porque sabe disso, né? E viu na internet ou não sei o quê. E cada vez mais, né? Nós temos cada vez mais informação e mais coisas na internet para vermos, o que é excelente. Nunca nos podemos esquecer em relação a isso, porque antigamente nós não tínhamos tanta informação. Estávamos mais limitados em relação aos livros. E era mais escasso, tínhamos que ir a uma biblioteca e tudo isso. Hoje em dia temos tudo na palma da mão, que neste caso pode ser, imaginamos, um smartphone ligado à internet, e temos muita informação mesmo. Eu espero que realmente você tenha gostado aqui da minha reação aqui ao Maranhão, ok? Claro que não é ao máximo, mas é uma pequena perspectiva para eu perceber, e acho que já dá uma beca de... para vocês também entenderem. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar ou quiserem dizer alguma coisa, digam nos comentários. Eu agradeço muito que vocês comentem, ok? E vocês interagem comigo. Mas já, acho que não tem assim muito mais a dizer. Gostei bastante de perceber que realmente São Luís tem a ver com São Luís, do rei. E que realmente tem muita coisa e muita coisa portuguesa misturada com o Maranhão, não é? E neste caso com a cidade grande, gigantesca São Luís, ok? Portanto, o Maranhão é praticamente, como eu já disse no início do vídeo, é praticamente como Portugal, é gigante, né? Já é bastante grande, portanto... é impressionante, pá, é impressionante as cenas das culturas, as cenas estão misturadas e tudo isso, tanto com Portugal como Brasil, tipo, é espetacular mesmo. Espero que realmente vocês tenham gostado, mesmo pessoal que esteja a ver, tinha visto o vídeo, pode haver certas coisinhas que não sabiam e é sempre bom vocês verem. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela vossa visualização, se vocês viram até agora vocês são espetaculares, muito obrigado mesmo, e é isso, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam-se aqui em baixo e partilhem o vídeo com mais gente para chegarmos a mais pessoas, a mais países e para divulgarmos estas informações, estas coisas incríveis que a nossa internet tem, ok? É isso, até à próxima, amigos.